Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Burncast. Eu sou o Guilherme Cepeda E eu sou o Pedro Prado. e hoje estamos aqui para falar sobre The Boys ou Os Rapazes, que é a nova série da Amazon Prime Video. Os rapazes. Não tem como, tem que falar, não tem. Cara, desculpa. A nova série da Amazon Prime. Os rapazes. Os capazes. Ai, gente, podia ser os manos, ia ser tão melhor. A gangue, né? Poderia ser, sei lá, a gangue, a turma, sei lá, a turma do O Didi, clube 7, do mano, o Bolinha, 7 qualquer tava coisa. pronto o nome da A série. turma do leitinho. A turma Nossa. do Leitinho. Pesado, depois que eu falei que eu ia pesado. Um deveras pesado. Então, voltando. Não vou fazer isso, não. Não, vou deixar essa parte no podcast. Não, essa parte não deverá ser cortada. Isso daí é conteúdo Não, tem que ficar no ar. Tem que deixar. Então. Aproveitando a classificação maiores de 18 anos. Então, a série é meio que uma sátira aos membros da Liga da Justiça e todo esse universo de super-heróis, seja da DC, da Marvel, eles mesclam um pouco de tudo ali. Mas a Liga da Justiça sendo bem específica. E tem vários personagens, né? No caso são os 7, cada um ali é um contrário, tem da Mulher Maravilha, tem do Super-Homem, tem do Aquaman, tem do Flash, e a série, como a Laís já disse, é para maiores de 18 anos. Espere de tudo. Literalmente, Então, tem de tudo. de tudo, é uma coisa mais bizarra que a outra. Você vai se assistir uma coisa e fala, tá bom, ó, bizarro, porém, ok. Aí acontece outro, fala, não, aí já começaram a pesar um pouco, aí piora um pouco, mais pesado ainda, mas é isso. E muita gente, assim, muita gente pode achar estranho, né, o exagerado, isso na série, mas é fidelidade, na verdade, né, porque nos gibis, né, porque é uma adaptação dos gibis, The Boys, que é a criação do Garth Ennis, e o Garth Ennis, quem conhece de gibis, sabe que é um cara doente da cabeça, tipo, ele tem histórias muito boas, como Preacher, que também virou Fez Preacher, série, né? que também virou série com traduções bizarras, assim tem The Boys também, e assim, por exemplo, só pra dar um exemplo, tem um personagem em Preacher que é o cara de cu. É literalmente isso o nome dele, é cara de cu. Então, cara, assim, não tenta buscar muita. Não tem como criticar, tipo, em questão de realidade ou não, sabe? Porque E realmente nem ser como defender os absurdo. nomes, né, porque Exato, complicou. ser absurdo é a essência do negócio, né? Tanto que é assim que a sátira é feita, né? É como se fosse uma grande paródia, né? Então é por isso que é tão exagerado assim. Quem é mais ligado nesse todo esse lance de cultura pop e tudo mais, heróis, muita gente que já acompanha os quadrinhos, já estava sabendo que a série do The Boys viria a acontecer, né? Ou Os Rapazes, não sei como é que você assiste aí, mas se trata, para quem não conhece, né, se trata de uma adaptação dos quadrinhos. Quadrinhos esses que não fazem parte de Marvel ou DC, em partes. Porque eles realmente começaram a sair pela DC, só que por um selo alternativo da DC Comics, né? Que são histórias mais adultas e etc, e blá blá blá. Porém, a editora, né, não estava muito contente com o tom das histórias, porque realmente, quem assistiu The Boys e quem leu The Boys sabe que é uma parada pesada, né? Eles não só no conteúdo da narrativa, mas visualmente é bem pesado. Então vai um pouco fora do que editoras como a DC e a Marvel costumam trabalhar com seus heróis, né? Então o título acabou sendo cancelado, né, pela DC e acabou indo para outra editora, que era Dynamite. E a partir daí ela durou aí de 2006 a 2012, então teve acho que 72 edições, então ela durou um bom tempo. E ela tinha uma proposta de sátira, né? Então ela não tinha uma proposta de trazer heróis e vilões e todo aquele lance que a gente já está acostumado, né? Como a gente já está acostumado hoje em dia também, né? Com os filmes e tudo mais. Era justamente ao contrário disso, era uma crítica a tudo isso, né? E não só uma crítica, mas era uma paródia para mostrar o quão surreal eram algumas coisas e o quão surtado podem ser algumas coisas. E é nisso que a série se baseia. Então, ela é bem fiel pelo lance de ser bizarra, porém aqui a gente vai começar a discutir algumas diferenças que ela tem. E acho que pode começar até pelo o próprio grupo, né? The Boys. Nos gibis, eles são um grupo bem mais profissional, que eles são como se fossem agentes da CIA. Na série a gente já tem uma parada meio bem mais amadora, né? Que são tipo, um grupo de conhecidos ali, meio amigos, mas são ex-agentes, e eles são mais pessoas comuns em prol de uma causa em comum, que é diferente dos quadrinhos, que é realmente um projeto da CIA de investigação dos super-heróis. Mas a partir daí a gente começa com a série e suas diferenças.
Então, começando pela série, vocês já conheciam The Boys? Vocês esperavam The Boys? Ou foi totalmente do nada, assim? Putz, saiu. Vamos Foi ver. literalmente Foi assim. bem uma surpresa mesmo. Só o único contato que eu tive foi do trailer mesmo. Não fui procurar nem ler nada sobre, porque ultimamente eu tô gostando muito mais de ter essa experiência de primeiro contato direto do que você atrás de um material, porque a gente tem muito essa questão de ficar comparando, o que muitas vezes é legal, mas também te deixa um pouco escravo do material original. Então eu vi ali, interessei pelo projeto e só fiquei esperando sair para poder assistir. Eu vou pegar esse gancho da Laís. Isso é uma coisa que, infelizmente, a gente não consegue mais fugir. Se vocês pararem para pensar que há 10, 15 anos atrás, olha eu revelando a idade, quando nós íamos ter os primeiros Homem-Aranha, por exemplo, a gente não tinha tanto trailer, a gente não tinha nem internet direito, era aquela porcaria de escada e tal. E hoje a gente tem tanta coisa tem um teaser do teaser, enfim, a gente tem tanto material antes da obra completa sair, e quando ela sai, às vezes você já perdeu o tesão no negócio. Exatamente, acaba saturando, né? E eu realmente tô seguindo isso que você falou. Eu tô me jogando de cabeça assim, sem ver nada, sem conhecer nada, e fui surpreendido, adorei. É uma coisa aí que eu e o Guilherme a gente ouviu em um evento que a gente acabou indo aí, que expectativa é quase sinônimo de frustração, né? Porque, cara, Exato. dificilmente as coisas vão ser 100% o que a gente quer. É, tipo, muito, muito difícil de isso acontecer. E isso quando são situações que estão no nosso controle. Então, imagina quando são situações que estão no controle de outras pessoas, como são as adaptações de Hollywood, que tem N roteiristas, tem diretor, tem executivo envolvido. Então, realmente, as pessoas botam hoje uma expectativa muito alta em querer ver algo sem dar a chance de ver algo inédito, né? De se deixar a ver. E eu acho que The Boys vai ter esse desafio aí para a segunda temporada, né? Porque eles não contavam, eles eram as zebras, né? Não contavam com tanta atenção e agora toda a atenção tá virada para eles. Então vamos ver se eles vão. Não, pode continuar. Eu só ia falar, vamos ver se eles vão manter essa essência rebelde, né? E eu acho que expectativa é uma boa palavra-chave para The Voice, porque justamente brinca com isso. A gente vendo super-heróis e a gente idealizar aquela imagem e ter uma expectativa de que eles são heróis, grandes salvadores, pessoas incríveis, e mostra que não. Na verdade, eles são pessoas normais, como a gente mesmo, só que com poderes. Então é muito legal brincar com isso, do fato de você, putz, nossa, aquela pessoa é incrível, eu queria ser ela quando crescer, imagina se eu tivesse poderes, mas espera aí. Aquele cara tem um passado meio obscuro, ele acabou de matar uma pessoa na rua, ele usa drogas também, e aí? Essa série ela mostra que não é legal você conhecer seu ídolo. Eu acho que essa não conheça o seu ídolo, você vai se Exatamente. decepcionar. Não conheço seu ídolo. Caraca, na moral, levantou-se essa bola aqui de expectativa totalmente do nada e a Laís cortou com uma maestria. Não Muito tava esperando, obrigada, não muito tava esperando, obrigada. não. Não tava... Essa daí eu fui pego desprevenido. Mas eu acho que eu não tinha pensado nisso. Realmente não tinha pensado nisso. Que a série realmente tem essa mensagem, né? De a gente constrói uma expectativa muito grande até nos ídolos, né? Nas pessoas que a gente se molda, por assim dizer. Sim. E quando a gente conhece eles, a gente. Momento babaca, né? A gente que é mais privilegiado e já teve, às vezes, algumas oportunidades de conhecer nossos ídolos, ou pessoas que a gente admirava, a gente já teve essa sensação, né? De que as pessoas realmente não são tão maravilhosas assim, né? Pelo menos a maioria, assim, eu posso dizer isso. A gente tem várias cenas chaves que deixam isso bem evidente. Por exemplo, Capitão. É o Pátria. Homeland. Capitão É o Pátria. Homeland. Ele tem uma cena ali mesmo com a criançada logo no começo do primeiro episódio, tirando uma fotinha, aquela selfie legal e tal. O que é mostrado pro público é sempre aquilo. O RP que faz a imagem do cara, o cara é incrível, legal, jovem, loiro. Mas depois a gente vai vendo que não é bem assim. Aqui, pode dar spoiler? Pode, né? Pode. A gente tem o A-Train, que faz parte dos Seven, dos principais, né? Dos grandes heróis. E ele acaba ali matando a namorada do nosso protagonista, do Huggy. E aí? Quando ele vai conhecer o cara quero um pedido de desculpa. O cara nem lembra assim, quem era ele, o que tá fazendo. E muito isso acontece. A gente cria essa expectativa de que é um momento tão marcante, tão espetacular, e não, você é só mais um no momento ali X e a vida segue. Sim, exatamente. E eu acho que
a gente voltando, a gente vai frisar muita expectativa. Agora que eu vi que faz muito sentido, a gente vai frisar muito nisso, porque realmente eu acho que a série tem um lance de quebrar a expectativa até na própria narrativa, né? Porque você vê ali o momento do Hughie com a namorada dele, né? Com a Robbie. E eles estão ali no momento super fofo, tudo mais, e aí do nada ela explode, velho. Não, nessa cena em específico eu até voltei, porque eu queria ter certeza que o que eu assisti era o que tinha acontecido mesmo, que Eu fiquei em fiquei meio choque. confuso, Cara, é assim. surreal, porque eu vi isso no trailer, só que eu fiquei pensando, deve ser uma cena aleatória só pra mostrar uma bizarrice, né? E, cara, não, é uma cena de início, construção ali dos personagens, e do nada a mulher explode, velho. E não é que ela, tipo, putz, perdi um braço aqui. Não, ela literalmente explode. É tipo, já dá o tom da série, sabe? É uma coisa realmente que não tem o que esperar, né? É uma coisa meio que previsível. E até ainda falando de expectativa, essa é outra cena que pode abordar esse conceito. A gente tem uma ceninha tão fofinha ali, falando de futuro e tal. E quando a gente pensa em heróis, a gente pensa no quê? Num futuro bom, com liberdade, proteção. E, meu, a série quebra isso já em 5 segundos. Ele, pá, você acredita em heróis? Ah, tá bom, aquele herói ali tá drogado e vai matar sua namorada no meio da rua. Porque ele pode. Simplesmente porque ele pode. O que eu aprendi com a série é que literalmente o poder corrompe, cara. Porque ninguém, não tem o bom e o mal ali. Tá todo mundo no cinza de uma forma Tem o muito mal sim, tem o mal sim. cara. É que assim, Tem né? o É que assim, mal, mas- não é o mal É. Bem encarnado, né? claro. Não é o mal por fazer mal, né? O mal existe uma razão dele existir, mas tem ações ali que pende totalmente pro outro lado, né, cara? No momento que o Capitão Pátria, por exemplo, ele, sei lá, deixa de salvar o Homelander, né? Deixa Capitão Pátria, dane-se. No momento que ele deixa de salvar um avião cheio de gente, cara, Nossa, Nossa, essa cena é literalmente ele dá chocante. esperança pra essas pessoas, ele simplesmente larga as pessoas lá, tipo, ih, mano, nem vai dar pra fazer nada, foda-se, desculpa aí. Bora embora, tá ligado? É bem foda isso, porque realmente não é uma questão nem de. Você vê que a Maeve, né, que é uma paródia da Mulher Maravilha, você vê que por mais que ela esteja ali imersa naquele mundinho que eles construíram, ela ainda tem um senso, né, de realidade, ela Sim, tem um de senso da humanidade. responsabilidade dela também como heroína, né? Por mais que ela tenha se perdido na imagem de ser heroína, ela ainda tinha a essência de heroína. E ela fica extremamente culpada por aquilo, porque realmente. Então você vê que a Maeve, ela não é tão eu acho que a Maeve, sim, ela tá mais pra cinza do que o Homelander, porque o Homelander, ele é um vilão, cara. Ele é um vilão. eu acho que ela tá meio que presa ali. Ela tá sendo meio que. Às vezes não é nem. Ela não quer fazer o que ela tá fazendo ali, mas ela tá meio que sendo obrigada, né? Pelo que eu senti, assim. Então, só que é aquele obrigado entre aspas, né, cara? Porque é aquele lance que a própria Starlight, né, faz na série, né? Que acho que você sempre tem uma escolha, né? Você sempre tem a escolha de tomar um partido e tudo mais. Eu acho que esse lance de se deixar levar é uma questão de comodidade, né, de certa forma. Mas vamos seguir a linha, né, para o pessoal não ficar tão perdido. Então a gente todo esse lance, né, da namorada do Hughie, que é o protagonista, teoricamente, um dos protagonistas, por assim dizer. Ela explodiu basicamente e é a partir disso que os eventos, né, da série se desenrolam. Porque é a partir desse caso que tudo vai começar e o Hughie vai começar a ficar obcecado por ir atrás, né, dos vilões, e dos vilões não, né, dos heróis, no caso, E no caso ele e de era bem fã, processar né? eles, né? Bem fã do set, porque eles vendem toda uma imagem de. Meio que foi como se fosse uma Liga da Justiça mesmo, no que a gente conhece. E ele tinha action figure, tinha pôster, tinha tudo, assim, né? Ele era um fã real do Ele set era um fãzaço. que não era nem perto do que ele esperava, né? Então, para quem não conhece ainda a série ou não começou a assistir, vamos situar, né? Basicamente o que acontece. Nessa realidade, é como se fosse uma realidade normal, só que existe essa empresa chamada VOT, e ela basicamente criou os heróis. Só que, né, os heróis são escolhidos, são enviados, e é uma empresa que controla, faz filmes, faz propagandas. Eles basicamente são os agentes, né? Os donos dos heróis. É Eles são uma basicamente agência se de a. PR, né? Isso, é basicamente se a Marvel criasse os próprios super-heróis e lançasse filmes, quadrinhos derivados das pessoas que existem, e não criasse o material original. Eu não vou mentir, eu fiquei meio assustado com isso, porque eu sou PR, e tipo, o que eles estavam fazendo ali é muito meu trabalho, cara. Eu ficava,
nossa, é sério que eles estão fazendo isso? Porque às vezes acontece uma situação no mercado e a gente precisa criar um texto para parecer que Nossa, aquilo foi lindo. fazer. Não, o pior é quando é alguma gestão de crise. Exato. Eu já trabalhei de PR também. Você tá escrevendo um negócio, você não acredita que você tá escrevendo aquilo lá, porém, você tem que manter seu emprego, né? Doutores, o que é Oi. PR? Eu sei o PR que é é, né? Mas assessoria só de para situar imprensa. aí ouvintes. Como se você fosse assessor de imprensa de alguma, sei lá, vai. Relações públicas, né, É, basicamente. uma relações públicas, vai. Exato. Então, depois de tudo isso acontece, que a gente tem um universo apresentado, o nosso segundo protagonista, que eu acho que, inclusive, o arco dele na série toma até uma responsabilidade maior de protagonista do que o do Huey, que ele tem um Sim. arco bem mais tranquilinho, eu acho, de certa forma. Não, tanto Por que é mais ele que que seja... move as coisas, né? Exato, Ele que exato. faz tudo acontecer de fato. Exato. Então, nesse A momento, força motora. entra o Butcher, ou o Bruto, né? Como ficou na dublagem. Pois é, né? É o nome, né? Bruto. Mas, enfim, o Butcher, ele se apresenta pro Rio como se ele fosse um agente do FBI que investiga os super-heróis por baixo das mangas. Então, ele se aproveita, né, de certa forma, do caso do Rio e para chamar ele aí para sua vingança contra os heróis falsos. E é nisso que a série começa e se desenrola. O que eu gostei muito da série é que por ela se passar nesse contexto de mundo da nossa realidade, são as referências, cara. Cada referência que eles faziam a, tipo, a nossa cultura pop, a O cantores, a VCU. eles falaram de Matrix, velho. Quando eles falam de Matrix, eu tava batendo palma, assim, eu falei, meu Deus, eles estão falando de Matrix, que foda! Porque já te coloca naquele mundo e você fala, puta, eu podia sair na rua e de repente tem um super-herói passando em cima da minha cabeça. Isso me pegou de uma forma muito, tipo, vem cá, mergulha nessa história comigo. Pra falar a verdade, fazia muito tempo que uma série não me prendia assim com barra surpresa, porque a gente tá tão acostumado aos super-heróis por causa da Marvel, que dominou nossa vida nos últimos anos, que, cara, você não imagina que aquilo tá acontecendo. A gente ficou tão ali, Wolverine sem sangue. Quem veio mudando as coisas um pouco foi o Deadpool. Mas você não tá acostumado a ver estômago, tripas, pedaços, sexo explícito, nudez. Tipo, tudo isso é meio que impuro pra gente. Você fica chocado quando vê. É até um paradoxo, de certa forma, porque esses gibis que criticam os gibis só existem, né? As adaptações só existem por causa da fama que as adaptações dos gibis tiveram. Uhum. Então, por exemplo, se, sei lá, Vingadores, se o próprio MCU não fosse um sucesso, se todo esse conceito de heróis não fosse um sucesso cinematograficamente falando, a gente não teria uma crítica a esse modelo sendo adaptado, né? Porque é muito daquele lance aquele conceito de Batman-Coringa, sabe? Então, sempre que o bem se levantar, o mal vai se levantar também, ou pelo menos uma contraparte, por assim dizer, porque eu não acho que The Boys seja algo ruim. Então vamos dizer que uma contraparte vai se levantar. Então, assim como o conceito de heróis, né? Mas todo o lance brilhoso dos heróis, né? Todo o lance o brilho do lado heróico, né? Da vida heróica cresceu com a MCU, também fez pessoas que não gostam disso ou que acham tudo isso uma furada estarem necessitadas de algo como The Boys, que vem para criticar tudo isso. Então, o legal, o que eu acho legal é que não são críticas vazias, sabe? São realmente críticas que, por mais exageradas que sejam, acho que elas têm fundamento ali. Tem fundamento sim. Por todo o contexto que eles colocam da nossa sociedade, né? Da questão de ídolo, de marketing, de imagem, de vender o produto que, né, não é, na verdade. Então, eu acho que é bem bacana isso, esse movimento de contracultura da série. Eles elevam tudo na máxima, né? Pra deixar a pessoa chocada mesmo e gerar aquela reflexão. Por mais que seja uma série de super-heróis, ela tem Fundo ela de é realidade. fundo de realidade. Ela é mais do que só um filme de super-herói, tipo, aleatório, assim, sabe? Por mais que ela jogue tudo isso em cima de heróis, anti-heróis, enfim, ela fala de assuntos que, na verdade, são totalmente reais. Por mais que a série seja bem louca, bem violenta e tudo, ainda assim é uma realidade que não estaria muito distante da gente, não. Nada mais real do que aquela cena com um monte de religioso. Cara, aquilo você vê agora. Sabe? As pessoas acreditam em um cara que pegou a vassoura e disse que a vassoura que Jesus usou
E as pessoas compram isso. A gente vive aquilo. Não, é que você tocou mais nesse ponto de fake news, né? E acho que eles não chegam a usar fake news, né, em sua essência, né, teoricamente. Né, de pegar uma notícia e distorcer e blá blá blá. Não lembro deles terem usado isso na Sim, série. eles fazem isso. Eles fazem isso quando o avião cai. Ah, sim, O sim, sim, avião sim, sim, mesmo foi sim, uma sim. coisa que poderia acabar com a carreira deles e foi Sim, uma coisa que, na verdade, só mostrou quão E eles necessário eles são, reverteram né? isso, sim, né? sim, Então sim. é muito isso. Reverter. Mostra tipo o que a gente tá passando. É a cultura do fake news. É a cultura do. Não quero falar religião, mas do fanatismo. Era essa palavra que eu queria. É Isso. a cultura do fake news, é a cultura do fanatismo absurdo, é a cultura das mídias sociais manipulando as pessoas. Controle de massas, né? E no, e, no, Principalmente. e no final o resultado é único, né? É o controle da realidade, é a distorção da realidade para incentivar uma ideologia que no final tá incentivando uma grande empresa a ganhar dinheiro, né? O que não deixa de ser. É. No final sempre tem alguém ganhando dinheiro com isso, né? E na real é o que acontece hoje em dia, né? Muito dinheiro com isso. É o que Desculpa, acontece hoje em dia. eu preciso fazer um adendo com o que está acontecendo no Brasil aqui agora. Em um dado momento da série, os heróis, que na realidade são vilões, acabam com o rosto dos caras como se eles estivessem fazendo as coisas ruins e eles ficam ali sem saber o que fazer, certo? Eles ficam escondidos porque eles não têm recurso. Cara, o maior exemplo disso a gente viu na semana passada e retrasada, quando a galera que tá vazando as conversas dos deputados, do Moro e de todo o conglomerado de ladrões que tem no nosso governo, os caras simplesmente inverteram os papéis e agora falaram que os hackers são criminosos, que eles estão invadindo a privacidade, que aquelas conversas são pessoais e que não. Olha como a mídia moveu os caras estão presos. Então, são hackers russos que moram em Araraquara. Devo Uma... adicionar Exato! tal informação. E Tem que ficar bem claro. a cada dia que eu vi uma notícia, aí a notícia já aumentava, porque o cara que foi preso, além de ser hacker, ele tinha contato com a Al-Qaeda. Além de ele ser hacker, ele tinha contato com a Al-Qaeda e comia carne. Então, cada dia que eu vejo, os caras aumentam mais uma coisa de um cara que delatou um fucking criminoso, que tá roubando dinheiro do governo, tá roubando nosso dinheiro. É a manipulação da massa na caruda e todo mundo aceita, todo mundo compra, todo mundo engole. E aí entra todo o lance de construção de ídolo, né? Que realmente, se você vê alguém ameaçando o seu ídolo, ameaçando o seu. Como é que fala? O seu ícone moral, né? Nossa, aquele cara ali representa a minha índole. Se você vê alguma coisa Moro. ameaçando aquilo, né? Então, exatamente, se você vê alguém ameaçando o seu herói, putz, então vai comprar uma guerra comigo agora, né? E é bem o que acontece, né? As pessoas tomam pro lado pessoal, né? Os Exato. assuntos. Vira tudo pessoal. Que justamente quando você fere o meu ídolo, a pessoa que eu quero ser, que eu me inspiro, você tá mexendo comigo também. Justamente, por isso então na série mesmo é uma parada muito delicada você ir contra os heróis, né? Não só fisicamente, porque os heróis eles obviamente têm poderes, mas também socialmente falando, porque eles realmente eles são venerados, amados, eles são basicamente deuses, né? Então realmente as pessoas amam os heróis assim completamente falando. Então você ir contra eles não seria só você perder fisicamente, mas também você ser excluído socialmente. Alguém por acaso chegou a ler um chamado Coração de Aço? É uma trilogia chamada Distopia Heróica que tem Coração de Aço, Tormenta de Fogo e Calamidade. O autor Eu é sei qual Brandon que é, Sanderson. mas eu não li, não. Eu sei É um qual que é. mundo, é um futuro distópico onde as pessoas simplesmente começam a desenvolver superpoderes. Só que as pessoas poderosas não são heróis, eles são praticamente vilões. Como eles têm poder absoluto, eles começam a fazer o que querem. E eu não consegui assistir a série sem ficar pensando nisso. É bem bacana esse livro, se vocês... Fica aí a dica, tipo, pra quem quiser Mas a ler algo. origem deles é parecida, tipo, vem de um frasco, assim, eles Não, começam não, a a origem desenvolver deles mesmo. é basicamente extraterrestre. E assim, é bem embasado, tem bastante conteúdo assim para explicar de onde eles vieram, criaram superpoderes. É bem bacana. Fica a indicação aí. Então, uma coisa que rola na série, né? Muito se diz dos heróis, e isso é uma coisa que eles usam também para vender os heróis, muito até para o público de certa forma conservador, que eles são enviados de Deus, né? Então, existe até esse lado dos heróis que reforça um certo conservadorismo.
com o Capitão Pátria, por exemplo, que ele é um nacionalista exacerbado, né? Ele é exagerado. O próprio nome dele, né? Capitão Pátria, né? A capa dele é a bandeira dos Estados Unidos. Nossa. Então, ele é de fato um exagero ali, né? Do que seria um patriota extremo. Então, a própria empresa, a Vault, ela usa isso, né, para reforçar esse conservadorismo. Então, ela atrela a imagem dos heróis ao... eu não lembro agora a religião, era cristianismo? Era cristianismo. Era? Era o Era cristianismo. Eu fiquei cristianismo, sim, chocado. tá certo. Era isso mesmo? Sim. Não era tipo uns evangélicos, coisas assim? Não, evangélico Cristãos. é tipo o outro lá, a convenção que eles vão. Isso. Justamente, é dessa convenção mesmo que eu tô falando. Não, então, mas a convenção não era só deles em específico, né? Eles estavam participando ali pra falar Não, sobre alguma era coisa. dele sim. Era do Ezequiel, que era um dos heróis da Vault. Ué, tô confuso. Mas se encaixa, O evento era dele. se encaixa Que era uma no... vertente, tipo, vamos louvar a Deus, Jesus Todo-Poderoso, mas também aos milagres que ele fez. É. Os heróis da Vault vão lá na barraquinha, compre uma estatuazinha de Jesus e também uma camiseta do Capitão Pátria. Verdade, era É E seja basicamente isso. abençoado! É basicamente E isso. gaste $15 mil e conheça Ezequiel. Gente, o que acontece exatamente agora? O pastor X sobe lá no Exatamente. palco e fala: trouxe a vassoura que Jesus varreu a cabana dele. Então, se você passar aqui na quitandinha do lado e comprar uma cerda da vassoura e passar na sua casa vai ficar purificada. Inclusive, levando um fotografado, sua casa vai ficar purificada 2 vezes. Cara, Olha só, aproveite sua oferta. eu passo mal vendo essas coisas. Pois é, né? O pior é que realmente é tão surreal, né? Que quando a gente vê uma paródia assim, a gente fica pensando, putz, nossa, mas é muito paródia isso, né? Mas aí a gente vai ver e a gente tem uns Valdomiro da vida aqui, né? A gente tem tipo um Zé de Macedo. E é tenso isso, porque é uma coisa que se aproveita, né? É um oportunismo em cima da desesperança das pessoas, né? Da Da desesperança insegurança das das pessoas. pessoas. É isso Então, mesmo. Exatamente. Você não está criticando de fato a religião em si, mas sim essa monetização em o cima de oportunismo, imagem, né? de O esperança, oportunismo. o oportunismo, que é muito sujo, é muito feio. É que o mundo tá tão perdido que o pessoal tá precisando de alguém barra alguma coisa pra acreditar. Então, a primeira pessoa que fala alguma coisa que ela acha que é uma verdade universal já trata como mito, Pronto. né? Exato. E é justamente nesse ponto que a série entra, né? Então, é diferente da nossa realidade, né? Que a gente tem realmente líderes religiosos que se aproveitam da falta de esperança, das crises econômicas, para realmente entrar ali no cérebro de pessoas que realmente estão desestruturadas, né? De certa forma. E na série é diferente, porque realmente a gente vê que é um mundo teoricamente em paz, só que é um mundo de super-heróis, é um mundo de super seres. Então eles apoiam essa devoção das pessoas a esses super seres, né? Então não é nem que o mundo de lá tá fragilizado, mas é justamente essa devoção, essas pessoas que vão cuidar de nós, que vão nos proteger e que a gente precisa deles. Então esse lance da religião na série é muito mais de criar essa dependência das pessoas aos supers, né? Que ele é realmente o plano da Vault, né? Mostrar que os supers eles vão ser necessários, eles vão ter que ser engolidos. E a partir dessa parte aí que os protagonistas começam a cavar mais fundo, né, pra descobrir como é que a namorada do Huey morreu, que ele sabia, né, como é que ele morreu, mas tipo, o porquê, eles começam a tentar desvendar essas coisas e começam a descobrir um monte de sujeira debaixo do tapete, né? Também que as coisas, tem coisa ali que eles começaram tratando como verdade e já não era mais verdade. Coisas muito mais, conforme eles iam remexendo e aparecendo mais sujeira, né? Então, essa parte tinha até, eles tratam de religião, tratam de terrorismo, tratam de. Acho que. Sabe o que eles tratam, mas de tudo, né? Tudo que tá em alta, assim, tipo, que é necessário discutir. Acho que eles acabam, de certa forma, eles acabam tratando ali na série. Por mais que seja bem rápido, eles tocam em muitos assuntos que são importantes para a época que a gente está vivendo. Eles souberam aproveitar muito bem tudo que está em alta. Todas as discussões que estão sendo muito importantes pra gente. E tudo de uma maneira ácida que é muito bacana. Que por mais que você às vezes não tenha tanto interesse em ver essas minuosidades, você sabe o que tá acontecendo e ali vai acabar tendo uma curiosidade um pouco maior justamente pela forma que está sendo abordado, pela forma
debochada que tá sendo ainda com seriedade. E uma das principais diferenças da série é que nos gibis já existem vilões, né? Já existem heróis e vilões, e já existe todo esse confronto e tudo mais. E é uma coisa que não existe na série, né? Na série, realmente, só existem os heróis, e até então não existem vilões. Porém, isso é até uma questão que começa a virar plot no. Começa a virar, né, um arco na série, mais pro final. Sim. Que também é uma coisa que eu achei meio datada, de certa forma, mas é uma coisa boa. É uma coisa boa, eu acho. A mensagem de nós criamos nossos próprios vilões, né? Tanto que isso remete a muito à história dos Estados Unidos, né? De todo o conflito dos Estados Unidos com o terrorismo, com Sim. o Oriente Médio, que realmente os terroristas são Al-Qaeda, né? Eles são monstros e tudo mais, mas porém até que ponto o próprio Estados Unidos não financiou essa guerra, né? Até que ponto o próprio Estados Unidos não pintou esse alvo lá, exatamente onde tem os objetivos econômicos deles, né? Então, até que ponto toda essa guerra não era exatamente o que eles queriam. E isso é uma coisa que a série retrata, né? Eu acho que não é uma coisa tão atual assim, de certa forma, né? Porque é uma coisa que é mais de uns anos para trás, mas eu acho que a série cumpre um papel muito bom, porque realmente quando você para pra pensar nisso, faz total sentido, né? Um mundo de heróis, só que sem vilões. Qual que é o propósito, então, desses heróis? O que exatamente eles vão salvar, né? Se não tem quem enfrentar de fato. Mas, pois é, por mais às vezes que não tenha uma ligação tão direta, a gente tem isso de várias formas. A criação de vilões para alguém se tornar um herói, para alguém se tornar necessário. A gente tem isso em pequenas escalas, como em grandes escalas. A gente tem isso no governo, vai ter isso. Ah, em divas pop, sempre vai ter alguém ali, a cultura do cancelamento. Ah, tal pessoa fez errado e essa aqui é muito melhor. Pronto, vamos exaltar essa pessoa e a outra ali virou uma inimiga e ninguém gosta dela. A gente tem isso em altas escalas e eu gosto muito, eu acho muito legal mostrar como uma relação, como o Marco disse logo no começo, não é preto e branco, as coisas são cinza, sabe? As coisas não tem um gostinho só ruim ou um gostinho só bom. Ela pode começar boa e dar aquele amarguinho no fundo da boca, sabe? Não é tudo tão fácil, não é tudo tão simples assim. Pois é, e assim, esse episódio tá meio, né, tá meio triste, tá meio cinzento, mas a gente precisa falar de coisas que são otimistas na série, né, de certa forma. Então, por mais que a gente tenha aí esse mundo quebrado, né, pelo menos o mundo não tá quebrado, mas os heróis sim, os heróis são quebrados, e em contrapartida, a gente tem a personagem da Starlight, né, como é que é o nome da BR dela? É Luz Estelar, né? É só Luz Estelar. Estrela, É, enfim, vamos chamar de Starlight, mais fácil. Vamos Starlight. chamar de Starlight. A Starlight, ela é basicamente uma. Ela também é uma heroína, né? Que ela é recém-aceita no set, né? Ela é uma nova integrante do grupo. E ela é bem diferente dos outros heróis, porque os heróis já são mais vividos, teoricamente, né? Nessa indústria, eles já estão lá há mais tempo, já Não sabem como são é. inocentes, né? Não são ingênuos, né? Eles sabem como é que a indústria funciona, basicamente. E é diferente da Starlight, porque ela é genuinamente uma heroína, né? Então ela é literalmente aquele sonho de querer fazer acontecer, de ser Fazer a diferente, diferença. de fazer a diferença, de ser uma heroína, né? Porque é justamente o propósito dela. Ela acha que ela foi uma enviada de Deus, que ela foi um milagre e que ela quer proteger as pessoas porque ela gosta disso. Sabe quem é a Starlight? Nós, se tivéssemos superpoderes e Ela é entrássemos no... representação mesmo, eu concordo com isso, real. Ela Sim. apresenta, ela entra no mundinho sujo deles, e é aí que a gente começa a ver como eles são podres, como eles são zoados, como eles usam os poderes deles de uma forma que a gente considera errado, eticamente falando, e ela é a inocente. No caso, nós somos os inocentes. Ela é literalmente a gente. Bom ponto, Marco. Não tinha pensado nisso. E com o passar da série, ela começa meio que assim, o que que eu vou fazer? Mas depois ela começa a ver que ela se revolta mesmo com aquilo. E é bem isso, se a gente tivesse poderes assim, diante daquela situação, eu acho que é o que aconteceria mesmo. Tanto que pela questão da mãe dela, né, que eu senti meio que era, sei lá, sabe aquelas garotas, aquelas Miss Mirim, Simpatia. sabe? Miss Mirim, Miss Sunshine. Exatamente. É bem isso mesmo. Tipo, o sonho da mãe dela era que ela fosse uma super heroína, né? Mas, tipo, o que que ela queria mesmo pra vida dela? Era o que ela queria ou o que a mãe dela queria? Ela até toca nesse ponto, né, em certo momento da série. Toca.
Ela mesma fala que ela investiu a vida inteira dela na filha e que como assim ela ia abandonar isso agora porque ela não tá satisfeita. Da série, todos nós aqui concordamos que a cena do avião é chocante. Eu fiquei desesperado. Não, é chocante, A cena realmente. do avião é bem tensa mesmo, porque, bom, pra quem não assistiu a série, né, tem um avião, né, cheio de pessoas, acho que, tipo, cento e poucas pessoas, né, passageiros, cidadãos comuns, e ele tava para cair no Oceano Atlântico. E a Vought, né, tanto a vice-diretora e o Homelander, né, o Capitão Pátria, eles veem nesse atentado, né, que ele foi sequestrado por terroristas, eles veem nesse atentado uma oportunidade de crescer a imagem dos heróis, mostrar por que eles são necessários. Principalmente porque eles querem substituir os militares, né? Eles querem entrar e poder agir de fato em ocasiões como essas. Exatamente. E aí o Homelander vai pra lá com a Maeve, que é, né, aquela sátira da Mulher Maravilha. Vai os dois voando até lá, eles chegam, eles derrotam os sequestradores, tudo certo, tudo acaba bem, porém acaba, né, tendo um desvio ali e acaba que o Homelander acaba destruindo o controle do avião. Só que nisso não tem mais como segurar o avião vai cair, né? Não tem jeito. E são 130 e poucas, 150 e poucas pessoas desesperadas, e o Homelander simplesmente fala, cara, não vai ter como parar não, vambora. Valeu, falou. Bença tchau, tá ligado? Bença tchau. E a Maeve, que é a Mulher Maravilha, né, teoricamente, muito igual, ela fica espantada com isso, porque por mais que ela viva, né, nesse mundinho de faz de conta de herói, ela ainda sabe que, né, eles podem fazer alguma coisa. E ela fica ali porque ela realmente achou que eles iriam fazer alguma coisa. E não. Eles realmente. O Capitão Pátria pega e simplesmente vai embora. Tanto que ela pega, né, duas meninas nas mãos e fala pra ele, por favor, leva as duas pelo menos. E ele Exato. fala na cara dela sem nenhum tipo de, sabe? Ele não hesita em um momento em Remorso. falar que não, de remorso, que ele não vai levar essas meninas porque eles não podem ter testemunhas de que eles não quiseram salvar o avião. Que eles simplesmente estavam saindo e ia deixar ele cair. É bem tenso, é bem tenso. Se você vê ali, você vê dezenas de pessoas, né, gritando desesperadas com o avião caindo, e o avião cai. Eles não De salvam frente com os ninguém ídolos novamente, né? de Aquela frente com os expectativa de tá ídolos. tudo certo. Eles Exatamente. vão salvar e não, eles falam na sua cara que vocês vão morrer. Sabe, seu ídolo fala pra você, não, aceita a sua morte porque não vou fazer nada pra te ajudar. Isso eu Isso é acho que muito forte. é muito cruel, né? É uma crueldade assim que é uma crueldade que vai além da vilania, né? Porque eu acho que a vilania, ela ainda tem uma maldade de certa forma crua, né? É simplesmente alguém querendo te fazer mal e tipo, você já aceita o fato da pessoa te fazer mal, né? Então, Tem um não propósito, vai, é um exatamente, né? propósito errado, mas tem. É o propósito do vilão. Então você não fica magoado com ele porque você já espera isso do vilão. Agora, o cara que você acha que é o seu herói te deixar pra morrer, cara, eu não vejo coisa mais dolorida do que isso, sabe? E é uma coisa que a gente se coloca, né, no papel. Sim. Quantos de nós já não teve uma ânsia por querer conhecer alguém que a gente acha muito legal, uma figura pública? Até, vamos, não vou falar de ator, não, vou falar de um youtuber, um cara aí de rede social, sabe? Quantos de nós já não quisermos ter esse contato, e quando a gente teve, Que porque a bosta. pessoa era totalmente outra coisa fora da mídia, né? E realmente não tem nada, acho que mais dolorido do que essa quebra de expectativa. E puxando o gancho aqui de expectativa, a série foi a mais assistida da Amazon Prime. E antes mesmo da primeira temporada estrear, já tava renovada pra segunda temporada. É uma coisa que eles. Sabe quando você sabe que vai dar certo, mas que eles não tinham certeza se ia dar certo, mas eles sabiam que ia dar certo ao mesmo tempo, porque eles já tinham confirmado, né, a segunda temporada. Então você não confirma uma segunda temporada de algo que você fala, será que vai dar bom? Eles já tinham certeza que ia dar bom, porque era visível ali. Tem tudo que o público, assim, ia gostar, vai. E ia fazendo a série, além do marketing, né, que eles fizeram, que foi bom, fazendo a série ganhar no boca a boca também, né? Eu acho que essa série ficou muito boa, especialmente pelo boca a boca. Ela foi muito pra frente por conta disso. Que querendo ou não tem nada melhor que o velho boca a boca. Nossa, essa frase só não conseguiu ficar pior do que a minha, de ter cruzado com várias pessoas. Acontece, né? É o meu jeitinho idiotinha de ser.
E tá errado? Aquelas É, piorar a não tá situação. errado, não. Tá errado, não. Mas falando de. Não vou falar, falando de expectativa. Dessa vez, Não, não vou agora já falar Falando isso. em Eu vou expectativa, falar do Capitão por favor. Pátria mesmo. Aproveitar que a gente citou ele na cena, né? Assim, pelo que dá a entender, ele é como se fosse ele é o Superman da série. Ele é a idealização do americano perfeito, né? Ele é forte, ele é gentil, é carinhoso, é cavalheiro, é sorridente, loiro, sorridente, principalmente, do olho exatamente, azul. loiro, bem padrões arianos, né? Para se dizer a verdade. Exato. Olhos azuis e tudo mais, bem apessoado. Só que no fundo ele é um grande psicopata. Ele tem totalmente traços psicopáticos e que realmente você julga ele e acho que a série em si, ela não tenta passar nenhum pano, né, nos atos dele, porque realmente ele faz tudo de errado possível. Porém, tem o fato, né, de que a gente tinha falado, né, que eles não são enviados de Deus, né, eles não são milagres, né, eles foram fabricados, né, então todos esses heróis, na verdade, não são nada mais, nada menos que meros frascos. É, assim como a realidade fabricada das séries também nasceram no vidro ali. Não vai, podem falar, mas o Capitão América nasceu de uma máquina também. Então, nisso a gente poderia colocar a Starlight. A gente poderia colocar a Starlight aí, que ela também nasceu desse frasco, mas ela tem um conceito genuíno de querer ajudar as pessoas, né? Esse foi um plot da série que me pegou, porque a todo momento eu tava assistindo e eles falidos, puta, mas será? De onde que eles vieram? Eu não tava esperando. Quando deram na cara que foram feitos em laboratório, eu falei, caralho, que foda. Então, assim, me surpreendeu muito isso. Eu achei. Realmente também me Faz total surpreendeu. sentido, né? Faz total sentido e vai também daquela ideia de você construir ídolos, né? Você construir uma imagem, Sim, eu ia falar a muito ser isso. seguida. Não, mas é muito isso mesmo. Eu até mencionei aqui divas pop. A gente tem muito essa questão de fabricar gente pra ser uma coisa, né? A gente sempre vê, principalmente com o público feminino. Assim, para ser lançada no mercado, a questão de plástica, de visual, e tá tudo isso na série. Como a gente tanto acredita nessa imagem, e vai ver, às vezes a pessoa não é nada daquilo, nada daquilo. Então é muito legal você ver isso como conceito de herói. Porque fica muito forte, novamente, a questão de expectativa, idealização, que eu acho que ficou a marca principal da série. Você vê que, na verdade, foi uma coisa tão boba, não é um propósito, é ali feito de uma forma simples, é uma fábrica de heróis, eles não são tão incríveis assim, por mais que tenham poderes, mas eles são só mais uma pessoa, e aí elas estão, assim como a gente, podem usar pro bem, pro mal, mas fica aí, solto no mundo, até dar alguma coisa. A gente vai discutindo a índole desses heróis que são fabricados, né? Que eles são totalmente quebrados. E você vê a diferença deles, né? Por exemplo, o Homelander, né? O Capitão Pátria, ele tem totalmente um parafuso ali solto, ele é totalmente sociopata, psicopata, ele tem todos esses traços realmente, de uma pessoa desequilibrada. Em compensação, a gente tem a Starlight, que ela também foi criada, né? Com esse frasco, com esses produtos Uhum. químicos e ela possui essa ingenuidade, né? Ela possui o conceito de querer ser uma heroína. E qual que é a diferença? A Starlight, por mais que seja uma criação, né, baseada ali em conservadorismo e tudo mais, ela foi criada por uma mãe, né? Ela teve uma mãe, teve uma Assim, uma criação. família. E o Capitão Pátria foi criado dentro de um laboratório. Ah, não, mas a Starlight Literalmente, acreditava que ela tinha nascido daquele jeito, não era? Antes do É. ponto de virada. exato. E literalmente ele cresceu dentro de um quarto de laboratório, né? Feito um rato. Então não é nem exagero de analogia. Ele cresceu realmente como um rato de laboratório. Então ele não tem afeição humana, né? Ele não tem amor à vida humana, ele não tem laços humanos, ele tem necessidade disso. E isso não torna ele menos ou mais culpado, né? Mas é uma evidência, né, que mostra por que ele acabou sendo esse psicopata maluco, que quer atenção, né? Que quer ter o poder do mundo todo. É mais um ponto que eu gostei muito na série, que, querendo ou não, por mais que muitos psicólogos e tal falem, cara, a sua infância, as pessoas ao seu redor influenciam muito na sua vida. Sim. E assim, existem N estudos falando que não, mas eu particularmente acredito totalmente. A gente viu ali na série e é isso, a gente é meio que não necessariamente uma cópia, mas a gente é um espelho de ações e atitudes que nós temos dos nossos pais, dos nossos irmãos,
e nós criamos a nossa própria consciência, a nossa própria ética e começamos a agir de tal forma e continua passando, cara. Tanto que, olha ele foi criado um laboratório com uma presença unicamente masculina. Sim. E olha a relação que ele tem com a Steel depois de vários anos. Nossa, é assustador. Aquela coisa que você não sabe se ele tá venerando ela, se na verdade ele quer matar ela a qualquer instante. E na verdade você descobre que não é um nem o outro, é os dois. Ao mesmo Exato. tempo que ele tem uma obsessão dela de estar na palma da minha mão, ele quer ter aquela mulher presente na vida dele que só dê atenção pra ele. Uhum. É Exato. muito doentio. A Steel, a gente não mencionou ela até então, mas ela é a vice-diretora da Vault, né? Que é a empresa que é dona desses heróis e tudo mais. Ela é uma das vilãs, né, da série, de certa forma. Por mais que ela tá ali só pelo emprego dela, por assim dizer, mas as coisas que ela faz é justamente movendo os pauzinhos pra construir essa imagem de heróis, né? Então, Eu acho que ela é a que mais manipula ali. Ela mais com manipula. certeza, Ela com tá ali certeza. xadrez. Que ela... Tanto que é uma das mais interessantes, eu acho, da série. Justamente por ela ser só humana, mas ter tanto poder na mão e ser tão audaciosa. Ela tem o poder da mídia e da política e dos próprios, de certa Exato. forma, os super-heróis, né, vamos falar, né? Que o Homelander, que é o mais forte, confia nela inteiramente. Jesus. Uhum. Haha. Ué, KKKKK. rindo de nervoso. Eu acho que aí... enfim, vamos deixar isso daí pro final. Eu comecei a falar dessa questão de influência porque, por exemplo, fazendo uma alusão com o Clark, ele é todo benevolente, vou proteger a Terra, porque ele foi criado pelos Kent, que são uma família assim, né? São enviados de Jesus Cristo, porque eles são maravilhosos, pacíficos, altruístas e etc. Mas existe uma vertente do Superman, que é um quadrinho chamado Entre a Foice e o Martelo, que conta como seria o Superman se, ao invés de ele ter caído no Kansas, ele tivesse caído na Rússia. O Superman comunista, muito Exato, é o Superman comunista. Esse quadrinho muito foda. Mais uma coisinha pra vocês anotarem pra ficar naquela de vou ler. Sim, é totalmente isso. E acho que rola muito esse lance de criação. Até se você for ver esse último filme que saiu, um filme do James Gunn, que na verdade ele é um dos produtores, né? Mas é um filme que se chama Brightburn, que é basicamente a história do Superman, né? De como seria um Superman maligno, por assim dizer. E mostra que, assim, essa questão de criação, ela influencia, assim, mas se o cara já nascer com traços, né, tendenciosos à vilania, não tem muito o que fazer, assim, né? Ele é um Homelander, eu achei que ele era um Homelander criança ali. Não mostra nada que mostra em tipo, no nível que mostra em The Boys, né? Assim, Uhum. até tem umas coisinhas ali, mas é bem mais sutil, né? Então fica a indicação também, caso vocês tenham essa curiosidade de ver essa desconstrução, né, do gênero heróico, né, do gênero de filme de heróis, também tem esse filme Brightburn, que É o mostra Filho como das seria o Trevas, a Superman. tradução, alguma coisa assim. Sei lá, não lembro Brightburn, o exatamente. Filho das Trevas, alguma coisa assim. Como seria o Superman caso ele fosse um psicopata, né, basicamente. Então, além do Homelander, a gente tem também esse outro exemplo. E o Deep? E como ele é o Aquaman vergonhoso, que sempre foi uma piada. Tanto que ele tá numa das cenas mais bizarras dessa série, né? Aquele acidente Acho que é ótimo. depende, qual cena bizarra que você tá falando? A cena das guerras. golfinho. Coitado dos golfinhos. Aquela também tem, nossa. Eu Exatamente, esqueci da porque eu cena acho das que ele guerras. tá envolvido ali numa discussão bem delicada da série. É um dos personagens mais aleatórios, mas ao mesmo tempo acho que mais concisos da série, porque ele fala muito sobre esse problema com a sua identidade, novamente, expectativa, o que você quer no futuro e não tá sendo. E é muito engraçado, porque tá numa baita crise de identidade. A gente tem uma cena que é uma das cenas que eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. E é quando ele decide resgatar um golfinho de um aquário. E simplesmente ele bate o carro e o golfinho sai saindo pela janela e é atropelado por um caminhão. Eu passei mal nessa cena, não vou mentir. Então. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Eu realmente Eu fiquei muito ri confusa. porque a cena fica em câmera lenta. Curiosamente. Que o golfinho olhando Exato. com a cara pra ele, muito feliz. É muito engraçado porque essa piada se repete na série, né? Porque tem uma cena dele no mercado. Nossa, aquele Tá lá, da ele tá facada, lá né? fazendo Que compras vai salvar o bicho. aleatoriamente.
E aí ele, É uma ele lagosta? enxerga uma lagosta. Era uma exatamente. lagosta. Uma lagosta. É, uma lagosta. E aí ele começa a conversar com essa lagosta. Aí ele acaba se engraçando com ela, né? Ele ganha no carisma e fala, vou te tirar daqui, fica tranquilo. Aí ele, confia em mim. Ele Confia em mim, falou, confia em moço. mim. Ele falou, campeão, me vê essa lagosta aqui, eu vou querer levar. Aí o cara fala, essa daqui? Não, eu quero aquela ali da frente. Ele escolhe especificamente a lagosta. Aquela lagosta tava com Aí uma tá cara bom. chateadíssima ali, né? Nossa, tava uma tristeza aquela lagosta. Tava pedindo. E ele dá uma piscadinha A ainda, tipo, lagosta vem tava só a comigo, quer Marina Joyce, help, sucesso. no olho. Ai, que E horror. aí acontece que na hora que ele pega a lagosta, só que, né, pra você levar a lagosta embora, o cara tem que matar, né? Porque teoricamente você vai consumir ela pra você comer. E aí o cara simplesmente dá uma martelada na cabeça da lagosta. Então não importa o quanto ele tente, ele não vai conseguir salvar nenhum animal marítimo. Ele queria ser amigo da lagosta, mas não permitiram. Foi Pois é. barrado, cancelado. Barrado. Pois é, eu acho que ele traz uns momentos mais cômicos da série, né? De certa forma, assim. No quesito de fazer pouco dos heróis. Eu acho que ele é o mais vergonhoso ali de todos, né? Eu achei triste o arco dele. É um arco bem triste. Por mais que a gente tenha essas cenas que dá risada, eu acho bem triste e um pouco nojento, né? Se você lembrar uma das primeiras cenas dele, que é justamente com a Exato, é pesado. Starlight, é pesadíssima. É uma cena assim, eu fico muito chateada com cenas assim, por mais que sejam importantes, né? Mexem muito comigo. E foi uma cena assim que, nossa, segurei ali pra não escorrer uma lágrima, dar um aperto no coração, porque é a realidade de muita gente. É esse que é o ponto, né? E como isso é a realidade dos bastidores, né? De, tipo, ele bota uma pressão ali, o Deep, para quem não viu a série, ele é basicamente uma paródia do Aquaman, né? Só que não o Aquaman do Jason Momoa. É aquele Aquaman que surfava no golfinho. No golfinho, não. No golfinho. No No golfinho. golfinho. No golfinho. Agora eu vou imaginar o cara nadando em vômito, mas enfim. Já tinha o leitinho, agora tem o golfinho. Ai, que podcast Mas enfim. educativo. Enfim, ele é uma sátira da Aquaman, né? E o que Eu tô acontece? passando mal. Ele, Não consigo parar ele de é rir. apresentado, né, com a Starlight, né, na primeira apresentação da Starlight. E acontece que de cara ela revela pra ele, né, que ele era um crush dela e ele se aproveita totalmente disso pra ter relações, né, relações sexuais com ela. E é uma cena muito bosta, cara, porque ela tá lá conversando, né, tipo, abrindo o coração dela, falando que ele era crush dela. E aí, tipo assim, ela vira o rosto e quando ele desvira, o cara tá sem calça, mano. Tipo, pelo amor de Deus, sabe? Obviamente que é uma cena que ela beira o ridículo na série, ela é mesmo ridícula, mas infelizmente isso é a realidade de muito bastidor por aí. Né? Para quem trabalha com entretenimento, isso não é nada espantoso, infelizmente. É justamente o momento que você tá conhecendo o pessoal, você quer se enturmar, você tá numa realidade que nunca foi sua, que é surreal. E, meu, em 5 segundos alguém pode derrubar todas as suas defesas, ser invasivo e justamente matar a sua inocência, né? Tudo pouquinho de esperança que você tinha ali já cai por terra. E não só matar sua inocência, mas fazê-la de refém, né? Porque existe todo um lance de, ó, Exato. se você quer fazer parte, você vai ter que se sujeitar a isso. Beleza? Se você quer estar no holofote, Ou entra no exatamente. jogo Ou ou entra você no tá jogo, fora você do tá É fora. bem jogo. isso. E infelizmente, isso é a realidade do business, né? Do showbiz, né? Por assim dizer. Então, isso é preocupante e é também mais uma denúncia da série, né? Por mais que tenha ali todo um tom de sátira, escárnio e tudo mais, é uma denúncia a Hollywood, né? A todo esse culto que existe por trás das câmeras que quantos relatos, quantas denúncias a gente já não viu por aí, né? De ator, produtor, executivo e blá blá blá. Então, é uma coisa que a série é de embrulhar o estômago, né? Bem tenso. E ainda nessa parte de cenas não tão convencionais, o diretor de The Boys revelou que a Amazon proibiu uma cena bizarra na série. Que nessa cena em específico, o Homelander estava no topo de um prédio, fazendo coisas, digamos assim, não permitidas em público. E no caso, Não permitidas no horário do nosso podcast. sim, também. E ele fala que ele tá fazendo as coisas lá, e ele fala assim: posso fazer o que eu quiser, e fica repetindo isso insistentemente, várias vezes, até chegar no clímax, no topo da cidade de Nova York, num prédio lá, tipo, num arranha-céu.
E a Amazon, obviamente, não, né, eles chegaram até a gravar essa cena, mas obviamente proibiram, né, de ser colocada na série. E também mostra também esse lado, que ele tá, tipo, com poucos ferrando, assim, pro que o pessoal acha dele, que ele é meio que invencível, assim. Então ele vai fazer realmente o que ele quiser. Eu acho que é uma das coisas que devem tocar, né, tocar nesse ponto na segunda temporada, ainda mais com um gancho, né, da última cena da Os produtores mesmo falaram que, né, para uma primeira temporada e com teor tão adulto como The Boys, que foi uma vitória, querendo ou não, eles terem apenas uma cena cortada de toda a série. Por mais que ela fosse bem pesada, assim, já era uma cena arriscada, mas acabou sendo uma cena só. Tudo que eles idealizaram realmente foi pra tela. Mas daí de fato é uma vitória, como a gente falou. E assim, esse tipo de crítica não teria pano pra manga caso não houvesse, né, os heróis perfeitinhos que a gente já viu com Marvel, DC e etc, né, que acontece e é muito mais convencional. Então, se a gente já não tivesse esse mercado, né, todo bem construído, seria bem difícil, né, The Boys se fazer válido, né, por assim dizer. Até por ser uma crítica disso. Falamos muito dos heróis, falamos muito dos Supers e da Vault, então vamos focar agora nos The Boys, né, nos rapazes, nos protagonistas da série, né, que também não são os heróis da série, por assim dizer. Eles não são pessoas perfeitas, são pessoas tão quebradas quanto qualquer um que está ouvindo esse podcast nesse exato momento. Então, vamos discutir agora sobre o grupo de protagonistas. Então, eles estão ali com o Huey, eu nunca sei, nunca nunca sei É falar Huey. Huey. É Huey. Eu até peço desculpa porque eu É falei Huey, errado é no Huey. começo. Huey Campbell. Gente, os nomes em português ficaram muito bizarros, desculpa. O Billy Butcher ficou Billy Carniceiro. O Huey é Huey Mijão. Sim. Olá, meu nome é Billy Carniceiro. É sério. Cadê? O leitinho é leite materno em português. O leite materno, volta aqui, rapaz. Mas eu acho que na legenda original tem algum momento que aparece leite materno, mas é só uma vez. Fica leitinho. E não o fica o resto French do tempo. ficou francês mesmo, mas, cara, leite materno é foda. Não, French é até ok, tipo, É bizarro. Sim, sim. é ok, agora os outros É, bem de boa. não dá. Eu acho que é um dos casos aqui que não Huey tem como Mijão. defender a dublagem, desculpa, gente. Nesse caso em específico, pesou a mão. Que ok, né? Que é tudo sátira e tal, É que mas acontece tem um também que limite. às vezes quem dubla, né, eles têm um limite, né, às vezes eles não podem adaptar tanto a obra, né, eles têm que seguir ali sim. o que o estúdio quer que eles façam, né, então Uhum. não é nem culpa da dublagem em si, às vezes é o próprio estúdio que não permite que certas alterações sejam feitas, né? Infelizmente, mas são coisas que acabam soando esquisito na nossa língua, né? Às vezes lá até faça sentido de certa forma, com algum contexto e tudo mais. Agora, leitinho ou leite materno fica meio complicado mesmo. E a parte do arco do Huey, né, ele tava toda aquela sede de vingança, né, pela namorada dele, pelo que o A-Train fez com a namorada dele. O Billy e o French, depois que o Leitinho entra na história, mas antes disso, ele tá sendo meio que bem manipulado ali também, né? Eles Totalmente. estão usando ele como Sim. o inocente, eles já sabem de todo o rolê que tá acontecendo ali, de certa forma, né? Mas eles estão usando ele como, tipo, vai lá, mata não sei quem, tipo, faz aí, tipo, se prova, tipo, prova que você quer entrar pra causa mesmo, e o cara vai indo, na cegueira, né, de não saber exatamente o que tá o plano como um todo, acho que ninguém sabia, não tinha nenhum personagem ali que tinha uma visão de tudo, e ele se envolve com a Starlight, que também é um arco que eu achei legal essa parte dele se envolver com a Starlight, que é uma balança, né, dos dois pontos, o lado. Ao mesmo tempo que ele tá querendo derrubar o set, ela também, de certa forma, odeia o trabalho dela ali. E ela não quer derrubar, mas ela tá sendo, aos poucos, ela começa a ir contra, né, o que eles estão pregando ali. E eu acho que dá um balanço bom pra série também, né? Porque os temas são bem pesados, assim, pra dar um resumo. E a relação deles ali é um ponto de respiro, né? Por mais que tenha essa discussão dos interesses de ambos e tal, o que cada um tá passando pessoalmente, acaba sendo um pontinho de respiro, né? Pra você deixar um pouco mais leve. É gostoso de ver. E, cara, eu não sei vocês, mas isso é uma coisa que a vida traz, né? A vida traz bom senso. Por mais que a gente não tenha tanto ainda, a vida traz certo bom senso e maturidade. Eu fico pensando, meu Deus, como comunicação iria resolver os problemas, né?
Se o Hughie conversasse com a Starlight sobre os problemas do set, explicasse tudo, né? Se ele pudesse expor tudo ali que a Vought faz de errado, será que ela não ia ajudar logo? Porque, nossa, Ah, eu eu não acho sei que ia. vocês, mas todas as cenas que ele insistia em continuar mentindo pra ela, eu fico, por que que você não conta a verdade, cara? Só Exato, eu também conversa fiquei com ela, nisso. pelo amor de Deus, conversa com ela. Que querendo ou não, as intenções deles estão parecidas, né? Tipo, não é na mesma escala, não é do mesmo jeito, mas ela tá revoltada, não tá gostando daquilo, e ele também quer derrubar a empresa. Então, útil ao agradável. Exatamente, exatamente. E, cara, eu não sei vocês, mas eu amei o Leitinho. Eu amei o Leitinho. Ele é o Sim, mais assim, por mais que sensato, né? ele. Ali é legal isso, né? Porque não é um grupo muito padrão, né? Tem o Butcher, né? O carniceiro, que ele é Não, realmente aquele cara carrancudo, com a sede de vingança e tudo mais. Tem o French, que é aquele cara do leste europeu doidão, meio né? charmoso, meio Gostei muito. jeitosinho, mas que é meio explosivo. Tem o Huey, que é o nerd todo desastrado, mas que tem ali conhecimentos que podem ser úteis em momentos X. E o Leitinho, cara, ele é um cara tão suave, né? Ele é um cara tão de boa. Sabe aquele cara de churrasco? Você literalmente poderia ficar conversando com ele no churrasco. É o Leitinho. Leitinho é muito gente fina. E como é que é o nome da. Não é a menina, não é a mulher que tá The Female, mas tipo, não é isso. A Karen, aquela chinesa, É a japonesa, Kimiko. Kimiko. Kimiko, mano, Químico. quando ela apareceu pela primeira vez, eu tomei um susto. Parecia a Momo, cara. Ela tava toda. Tava toda bagunçada, né? Porque ela tava lá presa e, nossa, e ela Sim. aparece. A cena que ela aparece é meio que de terror, né? Eu gostei muito. É bem bacana aquela cena mesmo. Pra quem não assistiu, ela tava sendo mantida como em cativeiro mesmo, assim, numa gaiola. Sim. E ela tem, de certa Sim. forma, ela também foi aplicada, né? Ela tem os poderes dela, né? Ela tem uma sobreforça, ela tem uns negócios. É, com o composto V. Ela tem cura do Wolverine, mano. Além da super força, ela tem a regeneração, né? E tem um outro fato, né? Ela foi traficada, né? Acho que é bem intenso isso da série, porque realmente não é nenhuma origem muito floreada, né? Tipo, eles contam na íntegra. Ela foi traficada e foi colocada num grupo de terroristas, né? E eu acho que a série ela é muito bem sucedida nessa questão de mostrar que não existe o herói e o vilão, por assim dizer, né? São vários cinzas, né? São vários tons de cinza. E não, por favor, ninguém faça piada com 50 tons de cinza. Mas realmente são, tipo, muitos tons de cinza, porque de primeiro momento, quando eles descobrem que a Kimiko, né, que ela é uma oriental, por assim dizer, podemos dizer, uma asiática, ninguém sabe qual que é a origem dela, né? E depois, quando descobrem que ela veio de um grupo terrorista, todo mundo fica, ô, Kimiko, mas, putz, você é uma terrorista? E aí todo mundo já muda a visão dela, né? Que até então ela estava entrando no grupo e todo mundo já muda a visão dela e julga ela por fato dela estar num grupo terrorista, por assim dizer. Mas depois se descobre que ela foi sequestrada por esse grupo terrorista. Ela não escolheu estar lá. Então, por mais que ela, tá bom, foi treinada por eles e tudo mais, ela não é uma terrorista ideologicamente falando. Então, acho que a série ela tem esse ponto positivo de discutir mesmo e mostrar que as coisas não são bem 8 ou 80, sabe? Você precisa realmente parar e analisar, cara, e entender a situação. É, isso também fica bem explícito pela relação da Kimiko com o French, né? Que todo mundo teve aquela repulsa de, ela é explosiva, ela, meu Deus, ela pode matar a gente, não dá pra controlar ela. E ele foi o único que parou e tentou compreender aquele momento que ela tava passando, saber de fato quem ela era, por que que ela tava ali e qual que é a intenção, pra onde que ela vai, o que que vai E acontecer ele foi depois. justamente o único que entendeu, porque ele tinha ali uma origem parecida com a dela, né? De Exatamente. ser um fugitivo, um cara que tá numa eterna fuga, um cara que foi torturado na infância, um cara que teve uma péssima figura paterna, e que viveu nessa clandestinidade, né? Então, isso mostra também que a empatia é uma grande chave da comunicação, né? A empatia acaba sendo a resolução de quebrar esses paradigmas, né? De quebrar essa visão preconceituosa, né? Porque era o que todo mundo tava tendo ali, né? Tava todo mundo com preconceito pra cima dela, né? Que, putz, ela é uma animal louca, descontrolada. E ele entendia que, na verdade, ela tava só se defendendo, né? Então vai muito disso também. E isso pra mim é outro ponto alto da série. Eu gosto muito da forma que ele explora as pessoas, como a série relaciona as pessoas. Não é nada muito raso, assim. Eu gosto da maneira
que eles realmente pegam e tentam destrinchar tudo aquela pessoa. Por mais que a gente tenha o Homelander, né? O Capitão Pátria. Ah, ele é mau. Mas a gente consegue entender um pouco porque ele é mau, você vê a criação, você vê quem ele é hoje, o que ele quer pro futuro, e assim com todos os outros personagens. Eu gosto muito quando a psicologia deles, a gênese, é bem exaltada, é bem construída, é pensada para ser uma coisa para realmente adicionar à série, não só pra, ok, esse aqui é bonzinho, esse aqui é o legal, e enfim, vamos lá e vamos assistir os episódios e vendo o que vai dar. E não, e mesmo assim, tendo isso estabelecido bem do jeito que é na série, os personagens são voláteis, mas cada um à sua própria maneira. E eu realmente gostei muito disso. O que eu amei mais ainda é que eles conseguem construir todo esse texto, todo esse miolo de personagem em 8, 9 episódios, é isso? Cara, porque Sim. hoje São 8 episódios. eu, com a minha vida corrida, com os meus afazeres, com um monte de coisa que eu quero fazer, séries que eu quero ver, livros que eu quero... Eu não tenho saco nenhum pra séries que tenham mais de 13 episódios. Eu não assisto. Geralmente é aquela coisa que enrola Oi, CW, pra durar estamos 3 falando pra episódios. vocês. Eu não assisti, Não é mas nada assim... pensado. Não é nada pensado pra ser 13 episódios. Parece que é enrolado pra caber em 13 episódios. Então é muito legal você ver personagens bem construídos e uma série enxuta, bem objetiva. Isso é muito satisfatório. Hoje no nosso meio, né? Não ter temporadas assim. A gente tá tão acostumado com certas séries de herói aí que tem 25, 22 episódios, que tem Ai, gente, uns preguiça. 8 episódios só de filler, só de barriga, e Ai, uns 4 filler é a episódios pior realmente que desgraça. prestam. Então, é bom ter esse padrão de qualidade, né? Essa objetividade, né? Acho que a série é objetiva, né? Eles não têm muito o que enrolar, né? Tipo, eles têm uma história pra contar, eles vão lá e contam, né? Não tem muito o que enrolar. E apesar de ser uma série assim enxuta, né, eles deixaram várias pontas pra movimentar a trama da segunda temporada. Eu fiz algumas anotações aqui de perguntas que eu queria compartilhar com vocês. Por favor, comece. Por favor. Começando aqui, se o Huey vai pagar, se ele vai ter alguma consequência por ele matar o Translúcido. Porque ele, por mais que ele foi motivado ali pela raiva no momento, querendo ou não, ele matou um super, né? De verdade? Acho que não. Eu também acho, acho que eu não. acho que caso ele tenha uma consequência, é que ele vai ser o rosto, né, de toda essa causa contra os supers, né? Por mais que ele não seja o líder nato dessa luta, vai muito também daquele clichê do cara desavisado que se torna o líder da revolução, sabe? Se você for pegar sei lá, pegue qualquer coisa de entretenimento. Ele Tem é Katniss agora. esse Isso que eu ia clichê, né? falar, Katniss mesmo. Tem esse clichê do cara nada a ver que se torna o líder de tudo. Então ele, pelo fato dele ter sido o primeiro cara a matar um super, eu acho que ele vai ser o rosto, né? Ele vai ser o alvo principal, mas não necessariamente vai ser o catalisador das mudanças. Não vai ser uma consequência física, nada violento. Eu acho que vai ser só mais uma questão mais de responsabilidade mesmo, que nem o Pedro falou. Vai assumir a revolução, vai ser um rosto, vai ser a pessoa ou que vai ser exaltada ou que vai ser julgada pelo que aconteceu. Porque a Vought mesmo meio que cagou, né, pro Translúcido. Ele era uma pessoa meio aleatória ali do grupo. Um filler que acabou morrendo. O Translúcido não existe nas HQs, né? Ele é um personagem que só tem na série. Exatamente, ele foi pra substituir um outro personagem, né? Que era como Ele se fosse era um marciano. alienígena. Que seria meio Uhum. complicado, né? E inserir ele na série e envolver outras coisas que eu acho que o próprio orçamento, acho que a própria estrutura da série não permitia, né? Os produtores tinham falado que não queriam misturar, digamos, parte extraterrestre, que seria meio estranho, então eles preferiram isso. Eu acho Uma que decisão sábia. Eu acho que isso descolaria um pouco esse panorama real da série, né? Uhum. Tiraria ela um pouco desse âmbito de realidade, porque é uma coisa que eu sinto bastante. E também criaria outros problemas, né? Mas que justamente acabam atrapalhando o desenvolvimento. Achei uma decisão sábia. Agora tem o que aconteceu com a Becca, que é a acho que pode ser considerada ex-mulher, né? Que ela tava dada como morta. A ex-mulher do Billy, que supostamente ninguém sabe também o que aconteceu com ela, qual foi o que aconteceu entre ela e o Homelander, se foi consenso, Zona. se for estupro, como é que aconteceu.
Por Então, que ela é ficou complicado. sumida nesse tempo e quando ela surge com o filho do Homelander, né? Sim. Isso também é uma questão bem complicada, né? Porque é uma acusação gravíssima aí de estupro contra o Homelander, que Que eu não prova, duvido né, nem um mais pouco. uma vez, provaria mais uma vez a psicopatia dele. E tem que ver, né, como é que a série vai abordar essa questão, porque até então não é dado comprovado, né? Porque isso é muito ruim, né? Porque tem até um descrédito do próprio Butcher, né? Que ele realmente acredita que ela foi estuprada pelo Homelander. E na série depois o próprio Homelander ele quer desfazer essa narrativa, né? Ele quer dizer que na verdade ela que estava pedindo isso, que ela estava provocando ele, etc. Blá, blá, blá. Então é um discurso que a gente já conhece, né, na vida Sim, real, isso é por convencional. Um assim discurso dizer. já bem conhecido. É um discurso já bem conhecido na própria vida, né? Então tem que esperar para ver como é que a série vai abordar agora isso. Como é que a série vai mostrar qual o lado realmente tá certo. Mas conhecendo esse discurso, eu acho que eu já sei o que aconteceu, né? Mas Eu enfim. também acho que vai caminhar para uma coisa meio óbvia, mas ao mesmo tempo foi um final tão surpreendente, assim, vamos dizer. É novamente aquela coisa de ver trailer. Eu não tô afim de ficar lendo teoria nem nada, sabe? Eu quero ser surpreendida, porque caso a série vá para outro caminho que eu não tenha nenhum palpite sobre, vai ser gostoso ser surpreendido, sabe? Eu justamente isso que eu procuro pra segunda temporada, ser surpreendida novamente da maneira que eu fui pra primeira. Então eu tô fora de teoria, de suposição de internet, só tô aguardando aí o lançamento da segunda. E um ponto também que vocês tinham comentado de ter um líder ou uma líder, né, da revolução, é uma coisa que eu tinha anotado aqui também da própria Starlight, se ela vai continuar no set, ou se ela também pode ser, por ser uma super, né, ela pode ser também, eu acho, né, pelo menos isso, que ela pode tomar a frente, sair do set, não é nem teoria, eu acho que é uma coisa que vai rolar. Sair do set, né, e ser, tipo, meio, junto com o Hughie, né, ser ali a resistência, o início, né, da resistência. É bem capaz, É, porque também capaz. se você for pensar numa questão física, hoje, atualmente, ela seria a única que poderia, né, de certa forma, enfrentar o Seth, né? Não o Seth todo, porque ela não é tão poderosa assim, mas ela é a única capaz, né, de pelo menos enfrentar algum deles. E existe uma questão também nos gibis, que não sei se vai rolar na série, mas é bem capaz que aconteça, que os próprios, né, os rapazes, né, os membros do The Boys, eles injetam o composto V neles, para eles ficarem à altura dos heróis. Gente, eu tava querendo muito que isso acontecesse. Eu fiquei Eu não, eu pensando não, que isso eu fosse não, eu não acontecer. li, eu não lia o gibi nessa parte, não sei o que acontece, mas eu li que isso rola, né? Não sei se é com todos os membros ou se é só com o Butcher, mas sei que rola esse envolvimento dos The Boys com o composto V, porque realmente seria a única chave de como o Butcher ia enfrentar o Homelander, né? Não teria como Sim. ele enfrentar o Homelander sendo um homem comum, por mais bruto que ele seja. Nossa, olha essa piadinha. Por mais, O bruto. o bruto. Por mais bruto, né? Por mais butcher que ele seja, não tem como ele enfrentar um cara que é o Superman, né? Não. Então, realmente, e para ele se equiparar a ele só com composto V, e é uma coisa aí que a série não deixou indícios, mas no momento que eles mostram que humanos com composto V dão em super-heróis, é super capaz, né? Que algo aconteça aí para os The Boys poderem enfrentar os sete, né? Eu fiquei muito me questionando sobre isso. Eu quero muito que aconteça. Acho que vai ser bem doido. Só que é arriscado, né? Vale dizer. Que eles, É. eles falam isso na série, né? Que é arriscado você fazer esse tipo de experimento com um humano Sim. Tanto que eles crescido. fizeram em várias, né? E deu muito errado, até que finalmente deu certo em alguns. Exatamente. Mas enfim, Mas eu, vai que assim, eles tenho. descobrem, né? Então, eu tenho. Assim, eu fiquei assistindo como namorada e a gente ficou o tempo todo esperando. Será que o Hughie vai virar um vilão? Então, assim, é um arco que eu, de alguma forma, tô esperando, porque eu acho que ia caber na série, sabe? Ele ser a pessoa a usar o Compound V e acabar tendo poderes e se tornar um vilão, assim, vilão entre aspas, né? A pessoa que consegue combater eles ali e acabar com a graça da Vault. A Vault.
Então eu acho que isso pode, sei lá, é uma teoria muito minha, é muito pessoal, mas eu acho que pode acontecer. Ah, e tem aqui também, que eu tinha falado já, da Mavis, ela também não pode ser uma ponta que vai despontar do set. Não despontar do set, ela pode continuar ali do set, mas de alguma forma expor o Homelander. É assim, de todos ali do set, apesar que o Deep também, ele tá numa fase bem contra o set, né? Tanto que ele teve o ataque Britney dele, ele teve totalmente o Britney 2007 dele, e a Maeve eu acho que ela é a mais inclinada aí contra a Vault ali, porque ela realmente já mostra a insatisfação dela no questão dos relacionamentos dela, Sim, com o próprio Homelander, ela já mostra um contraponto a ele mais firme, né? Tanto que o Homelander queria acabar com a Starlight quando descobriu do envolvimento dela com o Hughie, e a Maeve impediu, né? Ela falou que realmente, pra que você tá fazendo isso daí, ô, sou doida? Então a Maeve, ela pode ser a chave de uma mudança dentro do set, né? Então, realmente, eu acredito que isso possa rolar, sim. É porque Mas não ele vou criar tá meio, expectativa, né? ele tá meio que em é, desvantagem, né? Porque por mais que seja invencível e tal, o Deep tá meio que fora. O A-Train supostamente morto. Ao meu ver, eu acho que ele, não sei se ele Não, não o deve ter A-Train? morrido. Ele não tá morto? Não, ele só teve uma só não parada tá. cardíaca, mas enfim, né? Eu não acho que Nossa, ele vai morrer, verdade. Eu não. tinha achado que ele tinha morrido, mas ele só teve um Não, ataque. tanto que a Starlight, quando o Hughie fica lá pra tentar salvar ele, ela fala, cara, pra que você vai salvar ele? Ele vai viver te perseguindo. E o Hughie também, é aquele lance do cara que cresceu com heróis, né? Ele tem aquele espírito heróico, por mais que ele tenha matado um dos supers. Ele não deixa o A-Train morrer, né? Ele fica ali tentando reviver ele, porque o A-Train também, ele é um viciado, né? Infelizmente, ele recorre ao vício do composto V. E no momento ele deixa a Starlight pra salvar ele. Então é bem capaz que ele não tenha morrido, não. Acho que se ele tivesse morrido, ele já teria morrido ali na hora. Eles não iam deixar um gancho pra falar assim: opa, então, o A-Train morreu, viu? Acho que ele tenha sobrevivido. E aqui, por último, qual será a próxima, entre aspas, ameaça, né? O que vai acontecer depois da morte da Madeline? Se o que o Homelander fez ali fazia parte de algum plano que não foi explicado ainda, se foi totalmente aleatório porque ele quis e podia, ou qual que será a próxima, o que vocês esperam, né, da segunda temporada? E também, não contando com expectativa, voltando sem contar, falando em expectativa, mas o que vocês acham que vai ser da parte da trama dela, da Madeline? O que vem depois dela, né? Que é ela que movia boa parte dos bastidores ali, né? Agora sem ela e Pelo que com. parece, além de ele ter matado ela, ele matou o criador da empresa lá, o Sr. Von. Vocês lembram disso? Porque quando ele chega, ele fala pra ela que eu fui até ele e Não, forcei. não. Ele não matou ele, não. Ele só interrogou ela. Eu acho que ele matou o cara também, porque ele Eu fala acho que que não, porque forçou senão ele eles até teriam ele mostrado. derreter. Ele Então, falou não isso? sei. Ele fala, eu forcei ele até ele derreter. Eu falei, caraca, ele literalmente assou o cara. Eu acho meio estranho isso, porque ele não mostraram isso, né? Então a gente sabe que sem corpo, sem morte. Quem é de filme sério aí já tá ligado que se Ele não podia mostrou o estar tentando corpo. mexer com o psicológico dela, que foi o que fizeram em La Casa de Papel, Exatamente. supostamente matando a inspetora ali pra levar o professor à loucura no final da última temporada. É meio que o que acontece, né, também. Né, em vários. O que a gente pode ter certeza é que ele vai literalmente comandar a parada agora, né? A empresa vai ser dele. Tipo, ele vai comandar a Ah, empresa. então, existe um porém aí que tem o Sr. Edgar, né? Que é o verdadeiro presidente e dono da Vault, né? Que ele foi mostrado ali no final, que agora eu esqueci o nome do ator, meu Deus do céu. O ator do Breaking Giancarlo Bad. Esposito. Isso, que é o Esposito, Expósito. Esposito. Ah, Vamos dizer Exposito. Exposito, vai, vamos falar Exposito. Que mostrou ali o Exposito como o Sr. Edgar, né? Que é o dono da Vault. E eu achei muito bom isso, porque realmente, eles só falaram, né, do Sr. Edgar, durante a série, e você pensa, putz, deve ser um figurão. E quando aparece o Exposito, cara, faz total sentido. Porque o cara, quem assistiu Breaking Ele é Bad foda. lembra dele, Ele é o foda. cara, o cara, ele era o cara. E aqui, quando ele chega, você, putz, faz total sentido, porque ele é o cara, ele sabe fazer esse papel, né? Ser o cara. Então eu acho que na segunda temporada ele vai ser obrigado a ter uma participação, né? Porque agora que a Sitwell ela já não, né, não tá mais em vida, ele vai precisar
mexer aí os pauzinhos da diretoria. Porém, vai ter um choque com o Homelander, né? Porque o Homelander, ele basicamente foi o plano dele, né? Toda essa reviravolta. E até então era um mundo de heróis, né? Era um mundo de heróis e não tinham vilões. E agora que o Homelander criou vários vilões? E agora que existem heróis e vilões? Só que os nossos heróis não são heróis. Como é que faz? Como é que a gente vai derrotar os vilões se a gente precisa dos heróis para derrotar os vilões? Então a segunda temporada vai ter questões aí bem complexas de se responder. A questão é, quando sai a segunda temporada? Só isso que eu quero saber. 2020. Já foi anunciada pro ano que vem. O que não é muito, né? Se parar pra pensar, a gente já tá na metade do ano, quer dizer, já passou da metade do ano. É até Então, meio confortante. na verdade, já saiu foto de bastidor já da segunda temporada. Sim. Eles já estão gravando já. Ah, é verdade. É tão bom isso, porque a gente tem tanta produção que demora tanto pra sair. E uma temporada que acabou dessa forma, a gente fica querendo mais. Acabou literalmente com gancho. Qual que é o meu problema com RL hoje? Hoje veio cebolinha. Mas a temporada acabou totalmente com gancho, né? Então, vamos ficar aí na espera da segunda temporada. E agora vamos começar com um novo quadro aqui no Burncast. São um estilo de quiz, aqueles quiz do BuzzFeed, mais ou menos assim, que vocês também podem fazer junto com a gente. A gente vai comentando aqui o quiz, vamos deixar o link de todo episódio praticamente, não garanto que todos tenham um quiz, mas a ideia é que praticamente todos tenham. Então a gente vai compartilhar com vocês o link desse quiz que a gente vai fazer agora, que a pergunta é, você seria um boy, que seria um garoto, né? Ou um super? Vamos aqui para a primeira pergunta do quiz, para você escolher uma peça de roupa. Seria um colete, uma camiseta havaiana, uma camiseta de banda ou uma bandana? Cara, o meu espírito Agostinho pede pela camisa havaiana, mas eu vou de camisa de banda, que é o que eu uso no dia a dia. Camisa de banda é legal, Acho que eu vou de... Ah, não, vai. Eu acho que eu vou de camisa havaiana, vai, porque eu uso umas camisas assim. Eu vou de camiseta de banda. Gente, só eu que não uso camiseta de banda, eu vou de colete. Coletinho, chique. Ah, você já era esperado, Colete. A próxima pergunta aqui, sim, para escolher um superpoder. Primeira é invisibilidade, depois temos leitura de mentes, que seria mais ou menos o professor Xavier, voar ou super força. Difícil, hein? É Difícil. difícil mesmo. Eu já ia responder assim de cara, mas aqui tem duas que sempre me pegam. É que voar é meio merda, né? Se você for parar pra pensar, tipo... Eu, Ah, particularmente, voar. Contrário. nunca me importei com a parte de voar. Sempre Não, gostei eu de acho outras assim, habilidades. a sensação deve ser incrível, mas você não passa Sim. nada mais ou menos que um pombo, né? Porque se você não tem força, você não tem nada, você só voa, né? Qual que é a sua função, né? Mas enfim. Eu acho que eu vou pegar a de... leitura Nossa, de você mentes desprezou o meu poder de uma forma tão banal agora que eu fico triste. aqui. Chamou Quem escolheu mesmo na Quem cara, escolheu o na cara voo, desculpa. dura. Eu vou de Lementes. Eu também vou de Lementes, Igual. mas voar não é tão desprezível assim. Eu tô cara, muito na voar- dúvida. Cara, eu tô aqui e agora eu estou chegando na França. É que força agora é eu tô muito... chegando- Força é Eu tô muito... numa vibe chama Jessica muito, né? Jones, então eu vou escolher força. É que o problema do Justo, eu voar vou é que leitura em de qual mente. velocidade você vai conseguir voar? Seria um voar tipo supersônico da velocidade do som do super-homem ou seria um voar tipo só voando assim de boinha? Voar que nem Então, um pardal. Você vai ser o homem pardal, ó que legal. O homem pombo. controle de mentes É é meio bacana, relativo, mas gostei. também pode deixar você meio louco, assim, se você não tiver Não, uma mentalidade muito... é leitura de mentes. É então. leitura de mentes, isso. Vamos Então, sei para lá. já todo Se mundo já fosse respondeu aí? controle, ainda ok, mas Controle, eu Vai. escolheria um controle, que é bem... Cara, controle é muito pior, porque como é que você vai saber que você tá tendo uma relação genuína com alguém? Se você tem o poder de controlar mentes, como você vai saber se você não tá controlando a mente da pessoa? É justamente esse o ponto. Eu quero controlar, assim, tipo, olha, aumenta o meu salário. Aí, Entendeu? a Laís me convenceu e ignorância é uma bênção. Então eu vou de força. Eu vou de força, porque eu tô nessa vibe. Eu acho que a força é até mais útil. Dá pra você resolver os problemas de forma mais simples. Como Uma mulher porrada. também é mais Brutus. seguro, né? Como Uma diria a Rihanna, pom down. Rom, pom, 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 pom. Exatamente. Vamos lá, próxima pergunta.
Pra você escolher um super-herói favorito. Aqui temos Meu herói Super-Homem. não tá aqui, não quero responder essa, vou pular. Aqui temos heróis da DC, não temos Marvel. Quiz em específico. Temos Achei Super-Homem. ofensivíssimo. Escolhe o Batman, é quase isso. É o Batman Tá da... louco? Ué. Tá amarrado? Jamais. Ué, Não gosto do Batman. Vamos lá, as opções. vamos lá. Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha ou Aquaman? Obviamente, Superman, Mulher Maravilha, claro. obrigada. Eu vou de Super-Homem aí, eu vou de Super-Homem. Eu gosto Eu do fui de Super-Homem. Por Super-Homem. mais que o Pátria me irrite profundamente, Super-Homem. Todo mundo já respondeu? Sim. Sim. Próxima pergunta aqui é para você escolher um personagem que você mais se identifique. Temos o Huey, a própria Starlight, Billy ou French. Eu vou de Starlight aí, cara. Eu também acho que Eu acho que eu teria, Foi eu até que teria a a gente mesma comentou. ingenuidade dela. De ficar pistola Todos com querem uma brilhar. cena lá que estava acontecendo. E ela solta faísca, é legal. É quase um LED, mas é legal. É quase um LED. Eu só tava pensando na mutante. Como é o nome da mutante que solta faísca? Putz, eu esqueci o nome dela. Ai, é a Jubileu. Gente, a Jubileu. Poderes úteis dos anos 90. Katy Perry. Soltando. Qual o seu Fogos. poder? Solto faísca. Ela solta fogos, dá pra ela. É legal. Não julgue ela, coitada da Útil Jubileu. para eventos. Útil para evento. Showgirl. Exato. Sim, Ó, vocês vendo útil pra nos prezando. pirotecnia. Vamos aqui. Escolha uma música do Billy Joel. Aqui eu fiquei bem confuso em qual escolher, porém eu vou pelo título. Eu também vou pelo título. Somente, vamos traduzir aqui. Somente os bons morrem cedo, é isso? Exatamente. Nós não começamos o incêndio ou o fogo. Still Rock and Roll to Me continua sendo rock and roll para mim? Ou o Homem do Piano mesmo? Piano Man. Eu vou de Nós Não Começamos o Fogo. Eu também peguei essa. Então vamos lá. Essa opção agora, você está em Nova York, né, na cidade de Nova York. E qual que é o seu maior ponto turístico, né? Qual que é o ponto turístico que você mais vai colocar ali no seu topo? Então, primeira opção é Estátua da Liberdade. Segunda opção, Central Park. A terceira opção, Times Square. E a última, o Rockefeller Center. Sem dúvida. Times Square. Eu vou de Times Square também, né? Mas Eu também, né, Times Square é bem meninas? Broadway, Porque eu adoro bem Broadway. mimos. Tirando foto ali, fazendo uns publi. Sem querer. Exato. Nada como aquele painel de LED, né? Nada como esse painel de Seria LED. meu sonho. Vamos lá, para a próxima. Qual desses é o mais importante para você? Ser gentil, ser corajoso, ser bonito ou ser criativo? Eu vou colocar, Fácil. acho, criativo. Criativo. Eu vou colocar o gentileza aí, cara. Eu vou colocar o gentileza. Eu tô entre gentileza e criatividade. Tá entre Cinderela e... Fala uma princesa criativa aí, que tem uma foto da Starlight aqui no background. Eu coloquei Ô, meleca, eu sou um criativo. super. Eu coloquei criatividade, veremos. Vamos lá, o meu deu um super também. Chateadíssimo. Eu sou um rapazinho. I am one of the boys. Eu sou um super. Eu sou rebelde, adorei. Só que eu não consegui ler o resultado porque já sumiu da tela. Exato, o resultado sumiu tão rápido Alô, que nem TV com superpoderes Insider. eu consegui ler. Deixem um resultado que dê pra ler mais rápido. Que dê pra ler. Fica a crítica aí ao TV Fica a Insider, dica aí. que não deixa os resultados. Pronto. Bem-vindo aos The Boys. Que legal. Fui começar a ler e já não consegui ler de novo. Boa. Tirar um Achou que ia ler? print. Achou errado. Se vocês voltarem. Você está comprometido a combater os supers. Agora eu preciso conseguir ler o resto. Vamos jogar no Paint. E agora, pra finalizar esse episódio, o que vocês acharam, assim, que se vocês pudessem definir a The Boys em uma frase, assim, como é que vocês definiriam a série? Caraca, não era pra dificultar assim. Agora eu vou pensar aqui. Posso Tá bom, falar? vai, gente. Não, um Pode, pouco vai lá, mais o que uma Marco já frase. tá... Pode estar liberado. Um tweet, vai, pronto, mais fácil. Não, pode ser uma palavra só, surpreendente, é só isso.
Eu vou falar expectativa. Expectativa. Bom, já que o Marco falou surpreendente, eu vou falar, acho que ácido. Ácido eu acho uma boa forma de resumir. No meu caso, eu vou bater na tecla aqui de expectativa, mas realmente superou, porque eu só tinha assistido um teaser, só anunciando que a série existia, não assisti trailer, não assisti nada, nem sinopse, nada, e realmente fui assim, sem contato nenhum com aquele universo, fora o que, tipo, o pôster que tinha, né, quando eu fui assistir. Mas foi realmente surpreendente. Eu teria que, já que a gente tá usando, né, essa regra de uma palavra, eu diria absurda. Eu diria absurda. Eu acho que não só absurda, né, pelo fato dela ser absurda, mas é mais absurdo que ela seja tão real, né? Por mais absurda que ela seja, acho que é isso que torna tudo muito absurdo, porque não tem nada ali que seja muito fora da realidade. É isso aí, galera. Queria agradecer por ouvirem até aqui com a gente e indicar também The Boys pra quem ainda não viu. É uma série bem legal. Pra quem não assinou a Amazon Prime, tem um período ali de 7 dias pra teste. Então você consegue assinar por 7 dias, que é um tempo mais do que suficiente pra assistir a série. E depois só cancelar caso não quiser manter o serviço, mas é bem legal. Então é isso, galera. Muito obrigado por esse bate-papo de falar de super-heróis com vocês. É um prazer, mesmo vocês zoando o Homem de Ferro a cada 10 palavras. Né? Cadê o respeito? Sorry, not sorry. E ficarei aguardando os próximos casts. Vamos lá. De novo, eu agradeço o convite, meninos. Foi muito bom estar aqui de novo falando com vocês de um assunto que eu gosto muito. Agora nos resta aguardar a segunda temporada de The Boys. Enquanto isso, se vocês quiserem acompanhar um pouquinho mais do que eu produzo, é só jogar Laís Alves no YouTube para ver meu conteúdo lá. E é isso, até o próximo podcast do Burn Book. Adorei que parece que a Laís fez uma propaganda pro The Voice, que a gente tá ansiosíssimo pra esperar. Porque realmente pareceu ansioso pela segunda temporada de The Voice. Mas é isso. Agradeço a todos que ouviram até aqui, ao Mark, a Laís, que sempre presentes nas discussões. E lembrar você que escuta aí o Burncast, que é bom você seguir no Spotify ou no Deezer, ou seja lá qual a plataforma que você escute, que assim você recebe os novos episódios, né? Você recebe, acho que, notificação ou recebe algum lembrete de quando os novos episódios forem lançados. Então é importante vocês seguirem aí o perfil do Burncast. Então é isso, pessoal. Até a próxima e falou!